Shalom de Deus, amadas, tudo bem? Eu sou a Léa Fernandes e esse é o Bíblia Simples. Nós estamos fazendo a leitura da Bíblia esse ano em ordem cronológica. Estamos no capítulo 5 do livro de 2 Reis. Então, eu uso a versão NAA, a Nova Almeida atualizada, mas fique à vontade para usar a tua versão, a Bíblia que você preferir, ok? Capítulo 5 do livro de 2 Reis, a cura de Naamã. Naamã é curado de lepra. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel e levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à sua senhora: Quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta, que está em Samaria, e ele o curaria da sua lepra. A lepra, né, é uma doença espiritual, né, que é ligada à inveja, à fofoca, né? Então, Naamã tinha algo junto a ele, ao espírito dele, à alma dele, né, que trouxe essa doença para fora, né, em forma de lepra, né? Então, quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria de sua lepra. Glória a Deus, né? Ela trouxe uma palavra de cura, né? Ela foi usada pelo Espírito Santo de Deus, essa menina. Então Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a jovem, que é da terra de Israel. O rei da Síria respondeu: Vá e eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Quando ela falou que o profeta era da terra de Israel, né? Logo ele foi lá, falou com o rei e o rei fez uma carta para ele ir lá falar com esse profeta, né? Porque o Deus de Israel era muito conhecido, né? Todos os feitos dos deuses de Israel, todos os povos sabiam que era um Deus poderoso, né? Então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: Tão logo esta carta chegar a você, saiba que eu lhe enviei Naamã, meu servo, para que você o cure de sua lepra. Aqui, né, eles tentaram comprar a cura, né? O rei com todo esse ouro, né? E todas essas mudas de roupa e prata, achava que poderia comprar, né? A bênção de Deus, a cura, né? Para o seu servo. Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e disse: Por acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la? Para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim. Então aqui a gente vê a guerra entre o governo e a autoridade espiritual, né? O rei ficou com medo e disse, bom, o rei da Síria está querendo briga, né? Como é que eu vou curar? Eu sou o governo, eu sou o rei de Israel, né? Eu não tenho autoridade nenhuma espiritual, né? Somente sou o rei. Não tem como curar o servo dele, né? Então o rei ficou apavorado. Mas quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei: Por que o Senhor rasgou suas roupas? Deixe-o vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então aqui o Eliseu demonstrou, né, controle, discernimento e autoridade espiritual e comprou essa briga, né? Então Naamã foi com seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vá e lave-se 7 vezes. Esse 7 aqui é a completude de Deus, né? Lá em Apocalipse, nós vemos que à frente do trono de Deus, à direita está Jesus assentado, né, do trono de Deus. E à frente está o candelabro com 7 Espíritos de Deus. E ali então está reunida, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a completude, o 7 é completude de Deus. Não me pergunte por que Deus escolheu esse número, mas é assim, ele se demonstra na Bíblia toda, né? Toda vez que nós ouvimos 7 vezes, 7 isso, 7 aquilo, 7 aquilo outro, está falando da completude de Deus. Assim como a menorá, né?
que é o candelabro com as 7 velas, né, que está à frente do trono de Deus, que representa o seu espírito, né? Mas Naamã ficou indignado e se foi dizendo: eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Por acaso não são Abana e Farfara, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Olha aí o hedonismo, né? Se achando. Deu meia volta e foi embora, muito irritado. Então seus oficiais se aproximaram e lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse: lave-se e você ficará limpo. Que aqui, né, Deus está mostrando para Naamã que a salvação ela é simples, mas exige obediência, né? Oh, glória! Né? Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua pele se tornou como a pele de uma criança e ficou limpa. Porque o milagre ele começa, né, quando a gente passa por cima do nosso orgulho, né? Quando a gente obedece ao Senhor, quando a gente mata a nossa carne, né? Passa por cima do orgulho, né? Essa é a palavra mesmo. E obedece a Deus. Então nós vemos, né, a resposta de Deus sobre a nossa vida. Depois ele voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus a não ser em Israel. E agora, por favor, aceite um presente deste seu servo. Que a graça ela alcança a todos, né? Glória a Jesus. Alcançou esse gentil, né? Que era Naamã. Porém, ele respondeu: tão certo como vive o Senhor em cuja presença estou, não aceitarei nada. Naamã insistiu com ele para que aceitasse, mas ele recusou. Então Naamã disse: se você não quer, então peço que seja permitido a este seu servo levar 2 mudas carregadas de terra, porque este seu servo nunca mais oferecerá holocausto, nem sacrifício a outros deuses, a não ser o Senhor. Mas que o Senhor Deus perdoe seu servo uma coisa. Quando meu senhor, o rei, entrar no templo de Rimom para lhe adorar, e ele se encostar no meu braço, e eu também tiver de me encurvar no templo de Rimom, quando assim me prostrar no templo de Rimom, que o Senhor Deus perdoe este seu servo por isso. Eliseu disse: vá em paz, porque a obediência simples, ela gera essa transformação profunda, né? Então aqui, Naamã, ele reconheceu que só Deus era digno de adoração, né? E que se prostrasse na frente dele. Mas como ele era um soldado de confiança, ele era um chefe general lá do exército da Síria, ele teria que fazer faz parte do trabalho dele, né? Essa adoração, essa prostração, e lá no templo de Rimom, né, ao lado do rei, né? Mas daí Eliseu disse para ele, né? Vai em paz, vai, né? Fica bem, porque isso aí não, Deus está vendo o teu coração. Deus está vendo que a transformação em ti foi profunda, foi de dentro para fora. Então Eliseu disse para ele, né? Vai em paz. Versículo 20, né? Quando Naamã tinha se afastado a certa distância, Geazi, o servo de Eliseu, homem de Deus, disse consigo: eis que meu senhor foi generoso demais para com este sírio Naamã, recusando o que ele trazia. Mas tão certo como vive o Senhor, vou correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Então Geazi correu atrás de Naamã. Quando Naamã viu que alguém vinha correndo atrás dele, saltou da carruagem para ir ao encontro dele. Então perguntou: está tudo bem? Ele respondeu: sim, tudo bem. Meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram da região montanhosa de Efraim 2 jovens que fazem parte do grupo dos discípulos dos profetas. Por favor, dê-lhes 34 quilos de prata e 2 mudas de roupa. Naamã disse: tenha a bondade de levar 68 quilos. Insistiu com ele e amarrou 68 quilos de prata em 2 sacos, em 2 mudas de roupa. Pôs isso sobre os ombros de 2 dos seus servos para que levassem à frente de Geazi.
Quando ele chegou à colina, pegou os sacos que os servos traziam e os depositou na casa. Então despediu aqueles homens que se foram. Ele, porém, entrou e se pôs diante de seu senhor Eliseu e perguntou: De onde você vem, Gease? Ele respondeu: Este seu servo não foi a lugar nenhum. Porém Eliseu disse: Você acha que eu não estava com você em espírito quando aquele homem voltou da sua carruagem para encontrar-se com você? Será que esta era a ocasião para você aceitar prata e aceitar roupas, olivais e vinhas, ovelhas e bois e servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a você e a sua descendência para sempre. E Gease saiu da presença de Eliseu, já leproso, branco como a neve. Misericórdia, né? Naamã, aqui no capítulo 5, é comandante do exército da Síria. Ele era um homem muito importante, né? Mas sofria de lepra. Uma jovem israelita escravizada fala sobre o profeta Eliseu, a esposa de Naamã, né? Então a esposa fala com o marido e Naamã vai em Israel em busca de cura. Eliseu manda que ele se lave 7 vezes no Rio Jordão. Depois de resistir por orgulho, Naamã obedece e é curado. Mais tarde, Gease, o servo de Eliseu, mente para obter os presentes de Naamã e acaba recebendo a lepra. Qual é a lição espiritual aqui? Nós temos 4 grandes lições. Deus pode usar pessoas simples para cumprir os seus propósitos. A segunda é que a cura e a graça de Deus exigem fé e humildade. A terceira lição é que o orgulho impede bênçãos. A obediência libera as bênçãos sobre nós. E a quarta lição é que a ganância e a mentira trazem consequências, como a gente vê que aconteceu com Gease, né? O versículo-chave desse capítulo é o 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, e a sua carne se tornou como carne de uma criança. Glória a Deus. Vamos agora para o capítulo 6. Eliseu faz flutuar um machado. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: Eis que o lugar em que moramos com você é pequeno demais para nós. Vamos até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar para morar. Ele respondeu: Vão. Mas um deles disse: Tenha bondade de ir com estes seus servos. E Eliseu disse: Eu irei. E foi com eles. Quando chegaram ao Jordão, cortaram madeira, e aconteceu que enquanto um deles derrubava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou: Ai, meu senhor, o machado era emprestado. O homem de Deus perguntou: Onde caiu? Ele mostrou-lhe o lugar. Então Eliseu cortou um galho, jogou na água naquele lugar e fez o ferro flutuar. Então disse: Pegue-o. O homem estendeu a mão e o pegou. Versículo 8. A ação de Eliseu na guerra contra os sírios. O rei da Síria estava em guerra contra Israel e, em conselho com seus oficiais, disse: Em tal e tal lugar estará meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: Evite passar por tal lugar, porque os sírios estão descendo por ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe havia falado e de que tinha avisado. E assim se salvou mais do que 1 ou 2 vezes. O rei da Síria ficou angustiado com este incidente. Então chamou seus servos e perguntou: Vocês não vão me dizer quem dos nossos está do lado do rei de Israel? Um dos servos respondeu: Ninguém, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, conta ao rei de Israel as palavras que o Senhor fala no seu quarto de dormir. Então o rei disse: Vão e descubram onde ele está, para que eu mande prendê-lo. E contaram ao rei: Eis que ele está em Dotã. Então o rei enviou para lá cavalos, carros de guerra e um grande exército. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo e, ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu: Ai, meu senhor, que faremos? E ele respondeu: Não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. E Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos dele para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu.
E quando os sírios desceram contra ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: Peço-te que firas esta gente de cegueira. E eles os feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: Não é este o caminho, nem esta a cidade. Sigam-me, e eu os guiarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou à cidade de Samaria. Quando eles chegaram a Samaria, Eliseu disse: Ó Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. E o Senhor abriu os olhos deles e viram, e eis que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: Meu pai, devo matá-los? Devo matá-los? Ele respondeu: Não os mate. Você mataria aqueles que fizesse prisioneiro com a sua espada e o seu arco? Ordena que eles deem pão e água para que comam, bebam e voltem para o seu senhor. Então o rei ofereceu-lhes um grande banquete a comer e beberam. Ele os despediu e eles voltaram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Olha aí, né? Que discernimento. Hein? A fome em Samaria. Versículo 24. Depois disto, Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército, foi e sitiou a cidade de Samaria. Houve a grande fome em Samaria, e eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 moedas de prata e um pouco de esterco de pomba por 5 moedas de prata. Quando o rei de Israel vinha passando, andando sobre a muralha, uma mulher gritou: Ajude-me, ó rei, meu senhor. Ele respondeu: Se o Senhor Deus não ajudar você, como que poderei eu ajudá-la? Com a eira ou com o lagar? E o rei acrescentou: Qual é o seu problema? Ela respondeu: Esta mulher me disse: Dê o seu filho para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu. Assim cozinhamos o meu filho e comemos. Mas no outro dia, quando eu disse a ela: Dê o seu filho para que comamos, ela o escondeu. Ao ouvir as palavras da mulher, o rei rasgou as suas roupas. Como ele estava andando sobre a muralha, o povo olhou e viu que por baixo, sobre a pele, o rei estava usando pano de saco. Então o rei disse: Que Deus me castigue se até o final do dia Eliseu, filho de Safate, ainda estiver com a cabeça sobre os ombros. Eliseu estava sentado em sua casa juntamente com os anciãos, e o rei enviou um homem à sua frente. Mas antes que o mensageiro chegasse, Eliseu disse aos anciãos: Vocês estão vendo como aquele filho de um assassino mandou alguém para cortar minha cabeça? Quando o mensageiro vier, fechem a porta e empurrem-no com ela. Não é fato de que logo depois ele se ouvirá o barulho dos passos do seu senhor? Enquanto Eliseu ainda falava com eles, chegou o rei que disse: Eis que este mal vem do Senhor Deus. Que mais poderia eu esperar do Senhor? Então Eliseu disse: Ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: Amanhã, a estas horas mais ou menos, junto ao portão de Samaria, uma medida da melhor farinha será vendida por uma moeda de prata, e 2 medidas de cevada serão vendidas por uma moeda de prata. Porém, o capitão em cujo braço o rei se apoiava respondeu o homem de Deus: Mesmo que o Senhor Deus fizesse janelas no céu, será que isso poderia acontecer? E o profeta respondeu: Eis que você verá isso com os seus próprios olhos, mas não comerá disso. Versículo 3: O exército dos sírios foge. 4 homens leprosos estavam à entrada do portão da cidade. Eles disseram uns aos outros: Para que vamos ficar aqui sentados até morrer? Se decidirmos entrar na cidade, há fome na cidade e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos então para o arraial dos sírios e nos entregamos a eles. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, apenas morreremos. Ao anoitecer, eles se levantaram para ir até o arraial dos sírios. Quando chegaram às imediações do arraial, eis que lá não havia ninguém, porque o Senhor tinha feito com que o arraial dos sírios se ouvisse um ruído de carros de guerra e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que se disseram uns aos outros: Eis que o rei de Israel contratou os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Por isso, ao anoitecer, eles se levantaram e fugiram, abandonando as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos, e deixando o arraial como estava, fugiram para salvar a sua vida. Assim, quando aqueles leprosos chegaram às imediações do arraial, entraram numa tenda, comeram e beberam, depois levaram dali prata, ouro e roupas. Então se foram e esconderam tudo. Voltaram a entrar em outra tenda, e dali também levaram o que havia e esconderam.
Então disseram uns aos outros: não é certo o que estamos fazendo. Este é um dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Vamos agora mesmo anunciar isto ao Palácio Real. Assim eles foram e gritaram para os porteiros da cidade, anunciando o seguinte: fomos ao arraial dos Sírios, e lá não vimos nem ouvimos ninguém. Encontramos apenas os cavalos e os jumentos amarrados e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a notícia no interior do Palácio Real. O rei se levantou de noite e disse aos seus servos: deixem que eu explique a vocês o que os sírios nos fizeram. Eles sabem que nós estamos famintos, por isso saíram do arraial e se esconderam no campo. Pensando assim, quando eles saírem da cidade, nós o apanharemos vivos e entraremos na cidade. Então um dos servos do rei tomou a palavra e disse: vamos enviar alguns homens com 5 dos cavalos que ainda restam na cidade e ver o que acontece. Se morrerem, apenas terão a mesma sorte da multidão dos israelitas que já morreram. Assim pegaram 2 carros de guerra com cavalos e o rei enviou os homens atrás do exército dos sírios, dizendo: vão ver o que está acontecendo. Eles foram atrás dos sírios até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de roupas e de armas que os sírios, na sua pressa, tinham jogado fora. Os mensageiros voltaram e anunciaram isto ao rei. Então o povo saiu e saqueou o arraial dos sírios. E assim uma medida da melhor farinha era vendida por uma moeda de prata, 2 medidas de cevada por uma moeda de prata, segundo a palavra do Senhor. O capitão cujo braço o rei tinha se apoiado foi encarregado pelo rei de guardar o portão da cidade, mas o povo o atropelou junto ao portão e ele morreu, como o homem de Deus tinha dito quando o rei foi falar com ele. Assim se cumpriu o que o homem de Deus tinha falado ao rei. Amanhã, a estas horas, mais ou menos, junto ao portão de Samaria, 2 medidas de cevada serão vendidas por uma moeda de prata, e uma medida da melhor farinha será vendida por uma moeda de prata. Aquele capitão havia respondido ao homem de Deus: mesmo que o Senhor Deus fizesse janelas no céu, será que isto poderia acontecer segundo essa palavra? Ao que o profeta havia respondido: eis que você verá isto com os seus próprios olhos, mas não comerá isso. E assim aconteceu com ele, porque o povo atropelou junto ao portão e ele morreu. Aqui no capítulo 7, né, a gente vê Deus transformando, né, o impossível, né, no possível. Eliseu, ele profetiza que a fome acabaria em um dia, imagina. Um oficial do rei duvida e da palavra de Deus, né? 4 leprosos descobrem que Deus havia feito o exército sírio fugir, deixando os alimentos e as riquezas para trás, né? E a profecia de Deus se cumpre exatamente como foi dita, entregue pelo profeta. Então aqui nós temos 3 lições espirituais. Deus, ele pode mudar situações impossíveis de uma forma repentina. Segunda lição: a incredulidade nos impede de desfrutar das bênçãos de Deus. E a terceira lição: quem recebe a graça de Deus deve compartilhá-la com os outros. O versículo-chave aqui é o 9. Este dia é dia de boas notícias. Glória a Deus. Agora vamos para o capítulo 8. Os bens da sunamita são restituídos. Segundo Reis, capítulo 8. Eliseu falou àquela mulher cujo filho lhe havia restaurado a vida, dizendo: levanta-se e saia daqui com os membros de sua casa e fique peregrinando onde você puder peregrinar, porque o Senhor determinou que haverá uma fome neste país, a qual irá durar 7 anos. A mulher se levantou e fez segundo a palavra do homem de Deus. Saiu com os de sua casa e peregrinou durante 7 anos na terra dos filisteus. Ao final dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e foi falar com o rei para reclamar sua casa e suas terras. O rei estava falando com Geazi, o servo do homem de Deus, dizendo: conte-me todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Ele estava contando ao rei como Eliseu havia restaurado a vida, um morto, quando a mulher cujo filho ele havia restaurado a vida chegou para reclamar a sua casa e as suas terras. Então Geazi disse: ó rei, meu senhor, esta é a mulher e este é o filho dela, a quem Eliseu restaurou a vida. Isso aqui é Jesus cidência, né?
É a coincidência divina, né? Cara, chegar bem na hora, né? Então o servo disse, né? Geazi disse: Ó rei, meu senhor, aqui é o Geazi, ó. É o que tava com lepra lá um tempo atrás, né? Ó rei, meu senhor, esta é a mulher e este é o filho dela, a quem Eliseu restaurou a vida. O rei interrogou a mulher e ela lhe contou tudo. Então o rei colocou um oficial à disposição da mulher e lhe deu a seguinte ordem: faça com que lhe seja restituído tudo que era dela, inclusive todas as rendas do campo desde o dia que deixou a terra até agora. Versículo 7, Eliseu e Hazael de Damasco. Eliseu foi a Damasco, Ben-Hadad, o rei da Síria, estava doente, e lhe anunciaram dizendo: o homem de Deus chegou aqui. Então o rei disse a Hazael: pegue um presente e vá encontrar-se com o homem de Deus. Por meio dele, pergunte ao Senhor Deus se vou sarar desta doença. Assim Hazael foi encontrar-se com Eliseu, levando consigo um presente, a saber, 40 camelos carregados de tudo que era bom de Damasco. Ele chegou, apresentou-se diante dele e disse: o seu filho Ben-Hadad, rei da Síria, me enviou para perguntar se ele vai sarar de sua doença. Eliseu lhe respondeu: vai e diga ao rei que ele certamente vai sarar, porém o Senhor me mostrou que ele certamente morrerá. Eliseu olhou para Hazael e tanto lhe fitou os olhos que este ficou envergonhado. E o homem de Deus chorou. Então Hazael perguntou: por que meu senhor está chorando? E ele respondeu: porque sei o mal que você vai fazer aos filhos de Israel. Você vai pôr fogo nas suas fortalezas e vai matar a espada os seus jovens, esmagar os seus pequeninos e rasgar o ventre das mulheres grávidas. Hazael perguntou: mas o que é este seu servo, este cão, para fazer tão grandes coisas? E Eliseu disse: o Senhor me mostrou que você será o rei da Síria. Então Hazael deixou Eliseu e voltou para junto de seu senhor, o rei, que lhe perguntou: o que foi que Eliseu disse a você? Hazael respondeu: ele me disse que o Senhor certamente vai sarar. No dia seguinte, Hazael pegou um cobertor, molhou em água e estendeu sobre o rosto do rei até que morreu. E Hazael reinou em seu lugar. Versículo 16. O reinado de Jeorão de Judá. No 5º ano do reinado de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, quando Josafá ainda reinava em Judá, Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 32 anos de idade quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque era casado com uma filha dele. E Jeorão fez o que era mal aos olhos do Senhor. Porém o Senhor não quis destruir Judá por amor a Davi, seu servo, segundo as promessas que ele havia feito de dar uma lâmpada a ele e aos seus filhos para sempre. Nos dias de Jeorão, os edomitas se revoltaram contra o poder de Judá e constituíram seu próprio rei. Por isso Jeorão foi a Zair com todos os seus carros de guerra. Ele se levantou de noite e atacou os edomitas que o cercavam e os capitães dos carros de guerra. Mas o povo de Jeorão fugiu para suas tendas. Assim Edom se rebelou para se livrar do poder de Judá até o dia de hoje. Na mesma época, a cidade de Líbna também se rebelou. Quanto aos demais atos de Jeorão e a tudo que ele fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? Jeorão morreu e foi sepultado nos túmulos de seus pais na cidade de Davi. E Acasias, filho de Jeorão, reinou em seu lugar. Versículo 25. O reinado de Acasias de Judá. No 12º ano do reinado de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, Acasias, filho de Jorão, rei de Judá, começou a reinar. Acasias tinha 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 1 ano em Jerusalém. A mãe dele, que era filha de Onre, rei de Israel, se chamava Atalia. Acasias andou no caminho da casa de Acabe e fez o que era mal aos olhos do Senhor, como os da casa de Acabe, porque era casado com uma filha dele. Acasias foi com Jorão, filho de Acabe, a Ramote de Gileade, para guerrear contra Hazael, rei da Síria. E os sírios feriram Jorão,
Então o rei Jorão voltou para Jezreel para curar-se das feridas que os sírios lhe fizeram em Ramá, quando lutou contra Hazael, rei da Síria. E Acasias, filho de Jorão, rei de Judá, foi a Jezreel para visitar Jorão, filho de Acabe, que estava doente. Aqui no capítulo 8 a gente vê o cumprimento das profecias, né? A mulher cujo filho havia sido ressuscitado por Eliseu recupera suas terras. Hazael torna-se rei da Síria conforme a palavra de Deus. E em Judá, Jeorão e Acasias reinam e fazem o que é mal diante do Senhor. Temos aqui 3 lições espirituais bem importantes. Deus se lembra daqueles que lhe pertencem. Segunda, nenhuma profecia de Deus deixa de se cumprir. E a terceira lição, a influência errada pode levar à decadência espiritual. Agora vamos para o capítulo 9. Jeú é ungido rei de Israel. Então o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e lhe disse: prepare-se, leve com você este vaso de azeite e vá até Ramote de Gileade. Quando chegar lá, procure Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi. Entre no lugar onde ele estiver, peça que ele se levante do meio de seus companheiros e leve-o para uma câmara interior. Pegue o vaso de azeite, derrame o azeite sobre a cabeça dele e diga: pegue o vaso de azeite, derrame o azeite sobre a cabeça dele e diga: assim diz o Senhor, eu ungi para ser rei sobre Israel. Depois abra a porta e fuja depressa. O rapaz, o jovem profeta, foi até Ramote de Gileade. Quando chegou lá, eis que os capitães do exército estavam reunidos. E ele disse: capitão, tenho uma mensagem para o senhor. Ao que Jeú perguntou: para qual de nós? O rapaz respondeu: para o senhor, capitão. Então Jeú se levantou e entrou na casa. O jovem derramou o azeite sobre a cabeça de Jeú e lhe disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu o ungi para ser rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Você porá fim à casa de Acabe, seu senhor, para que eu vingue da mão de Jezabel o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor. Toda a casa de Acabe perecerá. Eliminarei de Acabe todos do sexo masculino, quer escravo, quer livre, em Israel. Porque farei com a casa de Acabe o mesmo que fiz com a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e com a casa de Baasa, filho de Aías. Os cães devorarão Jezabel no campo de Jezreel, não haverá quem o sepulte. Dito isso, abriu a porta e fugiu. Jeú saiu e voltou para junto dos outros servos do seu senhor, e lhe perguntaram: está tudo bem? Porque este louco veio falar com você? Ele respondeu: vocês conhecem esse homem e sabem as coisas que ele anda dizendo. Mas eles disseram: é mentira. Por favor, conte-nos o que ele disse. Então Jeú disse: assim e assim me falou a saber, assim diz o Senhor, eu ungi para ser rei sobre Israel. Então eles se apressaram e, tomando cada um seu manto, os puseram debaixo dele sobre os degraus e tocaram a trombeta e disseram: Jeú é rei. Versículo 14. Jeú mata Jorão e Acasias. Assim, Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi, conspirou contra Jorão. Ora, Jorão tinha estado em Ramote de Gileade, ele e todo Israel, para defendê-la de Hazael, rei da Síria. Porém, o rei Jorão voltou a Jezreel para se curar dos ferimentos que os sírios lhe haviam causado quando lutou contra Hazael, rei da Síria. Jeú disse aos demais capitães do exército: se é da vontade de vocês, que ninguém saia escondido da cidade para ir anunciar isto em Jezreel. Então Jeú subiu num carro de guerra e foi para Jezreel, porque Jorão estava de cama ali. Também Acasias, rei de Judá, tinha ido visitar Jorão. A sentinela que estava na torre de Jezreel viu a tropa de Jeú que se aproximava e disse: vejo uma tropa. Jorão disse: chame o cavaleiro e diga que vá ao encontro deles para perguntar: vocês vêm em paz? O cavaleiro foi ao encontro de Jeú e disse: assim diz o rei, vocês vêm em paz? Jeú respondeu: o que você tem a ver com a paz? Passe para trás de mim. A sentinela deu aviso dizendo: o mensageiro chegou até eles, mas não está voltando.
Então o rei Jorão mandou outro cavaleiro. Quando ele chegou até eles, disse: Assim diz o rei, vocês vêm em paz? Jeú respondeu: O que você tem a ver com a paz? Passe para trás de mim. A sentinela deu aviso, dizendo: Também este chegou até eles, mas não está voltando. E o guia do carro parece como o de Jeú, filho de Ninsi, porque ele está guiando como um louco. Jorão disse: Prepara o meu carro de guerra. E eles o prepararam. Jorão, rei de Israel, saiu, e Acasias, rei de Judá, foi com ele. Cada um em seu carro de guerra foram ao encontro de Jeú, e o acharam no campo de Nabote, o jezreelita. Ao ver Jeú, o rei Jorão perguntou: Jeú, você vem em paz? Ele respondeu: Que paz, se ainda continuam as prostituições de sua mãe Jezabel e as suas muitas feitiçarias? Então Jorão deu meia volta e fugiu, gritando para Acasias: É uma traição, Acasias! Mas Jeú antessou o seu arco com toda a força e atingiu Jorão entre os ombros. A flecha atravessou o coração e ele caiu morto no seu carro de guerra. Então Jeú disse a Abidcar, seu capitão: Levante-o e jogue-o no campo que era de Nabote, o jezreelita. Lembre-se de que, quando eu e você juntos vínhamos andando, o cavalo atrás de Acabe, o pai de Jorão, o Senhor Deus pronunciou contra ele esta sentença: Tão certo como vi ontem à tarde o sangue de Nabote, o sangue de seus filhos, diz o Senhor, assim neste campo eu darei a retribuição que você merece, diz o Senhor. Agora, pois, pegue-o e jogue-o nesse campo, segundo a palavra do Senhor. À vista disso, Acasias, rei de Judá, fugiu pelo caminho de Bet-Agã. Mas Jeú o perseguiu e disse: Matem também este. E eles o atingiram dentro do carro de guerra, na subida de Gur, perto de Ibleão. Acasias fugiu para Megido, onde morreu. Os servos dele o levaram num carro para Jerusalém e o sepultaram no seu túmulo junto aos seus pais, na cidade de Davi. Acasias havia começado a reinar sobre Judá no 11º ano do reinado de Jorão, filho de Acabe. Versículo 30, a morte de Jezabel. Jeú chegou a Jezreel e Jezabel ficou sabendo disso. Então ela se pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Quando Jeú entrou pelo portão do palácio, ela gritou: Correu tudo bem com Zinri, o assassino do seu senhor? Jeú ergueu o rosto, olhou para a janela e perguntou: Quem está do meu lado? Quem? E 2 ou 3 oficiais olharam para ele. Então ele disse: Joguem-na pela janela. E eles a jogaram. O sangue dela salpicou a parede e os cavalos, e Jeú a atropelou. Jeú entrou no palácio, comeu e bebeu, depois disse: Tomem conta daquela maldita e sepultem o corpo, porque ela é filha de rei. Mas os que foram sepultá-la não acharam dela nada mais do que a caveira, os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e contaram isso a Jeú, e ele disse: Essa é a palavra do Senhor, que ele falou por meio de Elias, o tesbita, seu servo, dizendo: No campo de Jezreel os cães comerão a carne de Jezabel. O cadáver de Jezabel será como esterco sobre a terra no campo de Jezreel, de maneira que ninguém poderá dizer: Esta é Jezabel. Então, aqui no capítulo 9, né, o resumo histórico é que um dos discípulos do profeta unge Jeú como rei de Israel e lhe dá a missão de destruir a casa de Acabe por causa da idolatria e do sangue inocente que foi derramado por Jezabel, né? Jeú mata Jorão e Acasias e Jezabel. Temos 3 lições espirituais aqui no capítulo 9. Primeira, Deus é paciente, mas seu juízo chega no tempo determinado. Vai acontecer. Segundo, a maldade e a idolatria jamais ficarão impunes, né? Terceira lição, Deus cumpre sua palavra, tanto nas promessas quanto nos juízos. E o versículo-chave para nós aqui: não caiu no chão nenhuma palavra do Senhor, né? Isso aqui é um princípio visto, né, no cumprimento das profecias, né, contra a casa de Acabe, né? Todas as profecias se cumpriram. Glória a Deus. Agora no capítulo 10. Jeú extermina a casa de Acabe. Acabe tinha 70 filhos em Samaria. Jeú escreveu cartas e as enviou a Samaria aos chefes da cidade, aos anciãos e aos tutores dos filhos de Acabe, dizendo: Logo que esta carta chegar até vocês,
pois estão com vocês os filhos do seu senhor, o rei, bem como os carros de guerra, os cavalos, a cidade fortificada e as armas. Escolham o melhor e mais capaz dos filhos do seu senhor, ponham-no sobre o trono de seu pai e lutem pela casa de seu senhor. Porém eles temeram muitíssimo e disseram: 2 reis não puderam resistir a ele, como poderemos nós fazê-lo? Então o responsável pelo palácio, o responsável pela cidade, os anciãos e os tutores mandaram dizer a Jeú: somos seus servos e faremos tudo o que o Senhor nos ordenar. A ninguém constituiremos rei. Faça o que achar melhor. Então Jeú lhes escreveu outra carta, dizendo: se vocês estão do meu lado e querem obedecer-me, então pegue as cabeças dos filhos do rei, seu senhor, e amanhã, a estas horas, venham a mim, a Jezreel. Ora, os filhos do rei, que eram 70, estavam com os homens importantes da cidade que os criavam. Quando receberam a carta, tomaram os filhos do rei e os mataram, 70 homens, e puseram as cabeças deles em cestos, que enviaram a Jeú em Jezreel. Um mensageiro foi até Jeú e lhe disse: trouxeram as cabeças dos filhos do rei. Jeú disse: ponham as cabeças em 2 montões à entrada do portão até pela manhã. Pela manhã Jeú saiu, parou e disse a todo o povo: vocês não têm culpa, eis que eu conspirei contra o meu senhor e o matei. Mas quem matou todos estes? Portanto, saibam agora que da palavra do Senhor pronunciada contra a casa de Acabe, nada cairá em terra, porque o Senhor fez o que falou por meio do seu servo Elias. Então Jeú matou todos os que restavam da casa de Acabe em Jezreel, bem como todos os seus homens importantes, os seus conhecidos e os seus sacerdotes, até não sobrar nem sequer um deles. Depois ele se levantou, partiu rumo a Samaria no caminho, quando estava em Bet-Eked dos pastores. Jeú encontrou parentes de Acasias, rei de Judá, e perguntou: quem são vocês? Eles responderam: somos parentes de Acasias, estão indo saudar os filhos do rei e os filhos da rainha mãe. Então Jeú disse: prendam-nos vivos. Eles os prenderam e os mataram junto ao poço de Bet-Eked. Eram 42 homens e nenhum deles escapou com vida. Jeú encontra Jonadab. Versículo 15. Jeú saiu dali e encontrou Jonadab, filho de Recabe, que vinha ao encontro dele. Jeú saudou e lhe perguntou: você tem o coração sincero para comigo, assim como meu irmão é sincero para com você? Jonadab respondeu: tenho. Então Jeú disse: se é assim, me dê a sua mão. E Jonadab deu-lhe a mão. Jeú fez subir na sua carruagem e lhe disse: venha comigo e você verá meu zelo para com o Senhor. E assim Jeú levou na sua carruagem. Quando Jeú chegou a Samaria, matou todos os que estavam na casa de Acabe, até destruí-lo segundo a palavra que o Senhor tinha anunciado a Elias. Jeú mata os adoradores de Baal. Jeú reuniu todo o povo e disse: Acabe serviu pouco a Baal, Jeú, porém, o servia muito. Por isso, tragam agora à minha presença todos os profetas de Baal, todos os seus adoradores e todos os seus sacerdotes. Que não falte nenhum, pois tem um grande sacrifício a oferecer a Baal. Todo aquele que faltar será morto. Porém, Jeú fazia isto com astúcia para destruir os adoradores de Baal. Depois, Jeú disse: proclamem uma reunião solene em honra a Baal. E a proclamação foi feita. Jeú enviou mensageiros por todo Israel. Vieram todos os adoradores de Baal e não ficou um só que não viesse. Entraram no templo de Baal, que se encheu de uma extremidade à outra. Então Jeú disse ao encarregado das vestimentas: traga vestimentas para todos os adoradores de Baal. E ele trouxe vestimentas para eles. Depois disso, Jeú entrou com Jonadab, filho de Recabe, no templo de Baal e disse aos adoradores de Baal: olhem bem e assegurem-se de que não se encontra aqui entre vocês nenhum dos servos do Senhor, mas somente os adoradores de Baal. E quando eles entraram para oferecer sacrifícios e holocaustos, Jeú colocou do lado de fora 80 homens e disse-lhes: se escapar algum dos homens que eu entregar nas mãos de vocês, aquele que o deixou escapar pagará por isso com sua própria vida. Logo que acabou de oferecer o holocausto, Jeú ordenou aos guardas e aos capitães: entrem e matem todos, não deixem que nenhum escape. E eles os mataram a fio da espada. Os guardas e os capitães os lançaram fora. Depois entraram no mais interior do templo de Baal, tiraram as colunas que estavam do templo de Baal e as queimaram. Também destruíram a coluna de Baal e derrubaram o templo de Baal, transformando-o numa latrina, que existe até o dia de hoje.
Assim Jeú acabou com o culto a Baal em Israel. Mas Jeú não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que este levou Israel a cometer, a saber, dos bezerros de ouro que estavam em Betel e em Dan. Por isso o Senhor disse a Jeú: visto que você fez bem em realizar o que é reto aos meus olhos, e fez com a casa de Acabe segundo tudo que era do meu propósito, os seus filhos até a quarta geração se assentarão no trono de Israel. Mas Jeú não teve cuidado de andar de todo o seu coração na lei do Senhor, Deus de Israel, e nem se afastou dos pecados que Jeroboão levou Israel a cometer. A morte de Jeú, versículo 32. Naqueles dias o Senhor começou a diminuir os limites de Israel. O rei Hazael conquistou todo o território, desde o Jordão para o nascente do sol, toda a terra de Gileade, os Gaditas, os Rubenitas e os Manassitas, desde Aroer, que está junto ao vale de Arnon, a saber, Gileade e Bazã. Quanto aos demais atos de Jeú e tudo o que fez, e a todo o seu poder, não está tudo escrito no livro das histórias dos reis de Israel? Jeú morreu e foi sepultado em Samaria, e Jeoacás, seu filho, reinou em seu lugar. Jeú reinou sobre Israel em Samaria 28 anos. Aqui no capítulo 10, né, Jeú elimina os descendentes de Acabe e destrói o culto a Baal em Israel. Contudo, ele continua nos pecados de Jeroboão, mantendo a adoração aos bezerros de ouro em Betel e Dan. Aqui temos 3 lições espirituais muito importantes. Primeira, não basta abandonar alguns pecados, é preciso obedecer a Deus completamente. Segundo, o zelo parcial não substitui a santidade integral. Terceiro, Deus honra a obediência, mas também vê as pessoas que ainda não foram entregues. Versículo-chave é o 31. Jeú, porém, não teve o cuidado de andar de todo o seu coração na lei do Senhor. A obediência completa, né? Não é parcial, né? É uma grande lição, né? Então, nesses 5 capítulos aqui, do 5 ao 10, a gente aprende que Deus honra a fé, a humildade, protege os que confiam nele, cumpre a sua palavra e chama o seu povo a uma obediência completa. O maior perigo espiritual não é apenas o pecado evidente, mas um coração dividido que segue a Deus apenas parcialmente, apenas naquilo que lhe convém, né? Felizmente, muitos fazem isso. Aqui nós terminamos mais um dia de leitura. Deus te abençoe.